Queremos cumprimentar a todos os nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que têm acompanhado o programa Escola Bíblica, diretamente aqui da TV ADNP. Estamos diante de um novo trimestre, estamos aqui em mãos, a nossa nova revista, que estamos dando o pontapé inicial a partir deste domingo, onde teremos o privilégio de estar estudando ao longo desses 3 meses esta revista que vem tratar sobre fé e obras, Então, ensinamentos de Tiago para uma vida cristã autêntica, Então, o tema desta primeira aula trata-se Tiago, fé que se mostra pelas obras, Então, estaremos estudando essa primeira lição agora no dia 6 de julho, em todas aquelas igrejas que adotam essa revista CPAD nas suas igrejas. Vamos estar lendo então o texto áureo da nossa lição para abrirmos então a aula de hoje. Ela está registrado na Epístola de Tiago, capítulo de número 2 e o versículo de número 17, que diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, como já dissemos, estamos começando esse novo trimestre, E esse tema sobre fé e obras é um tema bem atual, E ao longo desses 3 meses, então, nós estaremos discorrendo acerca, então, dos ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica. Então, o estudo sistemático desta carta, ou o estudo sistemático desta revista, pois essa revista vai estar tratando sobre os ensinamentos de Tiago, então, esse estudo sistemático ele irá, então, contrastar, quer dizer, ele vai confrontar, ele vai contrapor os cristãos, então, dos dias odiernos. Então, a Epístola de Tiago, ela é conhecida como uma das epístolas gerais do Novo Testamento. As epístolas gerais, por sua vez, são em número de 8 epístolas, Sendo elas a Epístola aos Hebreus, a Epístola de Tiago, as Epístolas de 1ª e 2ª de Pedro, as Epístolas de 1ª, 2ª e 3ª de João e também Judas. Então, essas 8 epístolas são conhecidas como epístolas gerais. Por que elas recebem, então, esse nome de epístolas gerais? Porque elas foram escritas, como cartas circulares. Então, ou seja, essas cartas, essas epístolas, elas foram escritas, então, para serem lidas em várias igrejas. Podemos observar que não foram escritas, endereçadas especificamente para uma em particular, como nós encontramos nas grandes cartas ou epístolas de Paulo, que era sempre endereçada a uma igreja em particular. A finalidade da aula de hoje, então, é apresentar um panorama da Epístola de Tiago. Então, iremos fazer uma síntese, mostrar esse panorama desta carta de Tiago, onde iremos descrever, então, acerca do autor, do local, da data e do destinatário desta epístola. Iremos também buscar entender o propósito dessa carta e, finalmente, iremos destacar a atualidade da Epístola de Tiago. Então, esses são os objetivos, a finalidade da aula de hoje. O primeiro capítulo da aula, então, ela vem tratando sobre a autoria, local, data e destinatário. Primeiramente, a autoria. Então, quem escreveu esta Epístola de Tiago? O Novo Testamento, por exemplo, ele apresenta várias pessoas com o nome de Tiago.
Então, só para ter uma ideia, no grupo de Jesus, né, no grupo de discípulos de Jesus, havia 2 homens com o nome de Tiago. Por exemplo, o primeiro, Tiago, era filho de Zebedeu. Então era um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, né, que foi nomeado pelo Senhor. E esse Tiago, então, ele é irmão de João, que por sua vez, eles faziam parte, né, de um grupo íntimo do Senhor Jesus Cristo. Então, em certas ocasiões, como no Monte da Transfiguração, estava João, Pedro e esse Tiago. O outro Tiago que fazia parte, né, do grupo de Jesus, ali dos discípulos de Jesus, era filho de Alfeu e tem como sua mãe Maria, né? E segundo a história, né, esse Tiago era primo de Jesus e era então um dos 12 apóstolos que fora escolhido por Jesus, que foi nomeado por Jesus. E esse Tiago era chamado de Tiago o Menor, em relação à estatura, né? Temos também um terceiro Tiago, que era irmão do apóstolo Judas, né? Esse Tiago não era apóstolo, né? Também não era irmão de Jesus, porque este Judas não era irmão do Senhor, né? Conforme nota que encontramos em Mateus capítulo 10 e o versículo de número 4. E encontramos, por fim, um outro Tiago, né? Que era o irmão do Senhor, né? Que é irmão de Jesus, né? Então esse Tiago, por sua vez, não era apóstolo. Por quê? Porque está escrito que todos os irmãos de Jesus, todos os seus irmãos, não creram, né, em Jesus durante a sua vida na terra. Encontramos passagens onde os irmãos de Jesus andavam enciumados por ver, né, Jesus em destaque, né, andava longe de Jesus e, portanto, após a ressurreição de Jesus, Cristo então lhes apareceu e somente então ele e todos os seus irmãos creram em Jesus, se arrependeram, né, e ajuntaram-se então aos discípulos, né? Então esse Tiago veio a ser o líder da Assembleia em Jerusalém. Nós encontramos todas essas informações narradas dentro dos Evangelhos e também em Atos dos Apóstolos. Quanto ao local e data, nós podemos observar que, em relação ao local, provavelmente foi em Jerusalém, né, o local da escrita desta epístola, porque Tiago, ele morava em Jerusalém. Agora, já em relação à data, muitas são as opiniões prevalecentes sobre a data da escrita da epístola de Tiago. Olha só, os que aceitam a autoria tradicional costumam então datá-la em meio, né, dos anos 40 e o começo então dos anos 60, exatamente antes da morte de Tiago. Agora nós encontramos algumas peculiaridades, como a carta, por exemplo, não fornece nenhum indício de que a queda, né, de Jerusalém diante dos romanos no ano 70 já tivesse então ocorrido, já tivesse acontecido, né? Então, se ela não faz referência, é porque fora antes. E segundo então o historiador, né, judeu bem conhecido de nome Flávio Joséfo, ele também escreve que um sumo sacerdote chamado Ananus, né, esse sumo sacerdote era saduceu, e esse sumo sacerdote foi o responsável então de levar Tiago e outros, né, perante o sinédrio
e mandar apedrejá-los até a morte. Então este acontecimento, segundo Flávio Joséfo, ocorreu após a morte de Festo, procurador romano, mas antes da chegada de Albino. Olha só que interessante essas peculiaridades, né? Que era Albino, sucessor de Festo. Nós encontramos que assim, né, se assim de fato ocorreu, se essas informações estiverem então corretas, né, as fontes que situam então a morte de Festo por volta de 62, né, depois de Cristo, então Tiago deve ter escrito sua carta, a sua epístola, algum tempo antes desses fatos, né? E quanto ao destinatário, né, nós encontramos que Tiago, então, escreveu as 12 tribos que estão espalhadas, né, literalmente os da dispersão, aos que tinham, então, deixado a Palestina, quer seja forçados ou quer seja voluntariamente, né? Então, Tiago se dirige a esses irmãos, a seus irmãos espirituais, né, aqueles que se tinham apegado à fé, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Primeiramente, os que viviam fora da Palestina. Então, quando nós encontramos, né, esses termos judaicos referindo-se às 12 tribos, significa então Israel como um todo. Então concluímos assim o primeiro capítulo. Bom, indo para o segundo capítulo, nós encontramos agora o propósito da epístola de Tiago. Qual era então o propósito, qual a finalidade, qual o objetivo, né? Na carta de Tiago, ele trata de 5 problemas básicos enfrentados por todos os cristãos. Primeiro, impaciência nas dificuldades, afirmação, né, de verdade sem vivência, controle da língua, contenda e cobiça, e em quinto lugar, hábito de amontoar bens materiais. Então são 5 problemas, né, básicos enfrentados por todos os cristãos. Então Tiago, ele na sua carta, ele vem tratar desses assuntos, desses quesitos. Então, diante dessa temática, a aula, né, proposta aqui, ela aborda 3 propósitos que nós queremos então discorrer rapidamente, né, que o tempo ele não deixa que nós venhamos fazer um comentário bem amplo. Mas primeiro, nós encontramos aqui a primeira finalidade, o primeiro propósito, que é orientar. Então Tiago, por meio de orientações práticas, né, ele orienta-nos acerca da profundidade verdadeira, pura e imaculada religião para com Deus, né? Então a religião pura e imaculada para com o nosso Deus é, primeiro, visitar os órfãos e as viúvas, né, nas suas aflições, e em segundo lugar, guardar-se incontaminado do mundo. Então queremos aqui primeiramente, rapidamente, né, falar um pouquinho a respeito de visitar os órfãos, né, e as viúvas nas suas aflições. Olha só, Tiago então ele cita pessoas que naquele tempo eram especialmente carentes de ajuda. Olha só, bem como de proteção judicial. Então, literalmente, consta na epístola de Tiago, olhar por eles. Então, isso inclui o cuidado assistencial. Então, é o que Tiago está tratando. E, em segundo lugar, guardar-se incontaminado do mundo. Então, é correto atuar no mundo, mas não se sujar, né? E infeccionar com ele. O Israel do Antigo Testamento foi encorajado repetidamente a não se contaminar
com os ídolos das nações ao seu redor, né? Ou seja, a não acolhê-los, né? E nós observamos que Israel, por diversas vezes, deixou a desejar. Bom, em segundo lugar, nós encontramos aqui o segundo propósito, que é consolar. Então, depois de uma breve saudação, né, Tiago entra direto no assunto, sabendo que esses judeus cristãos, dispersos então por toda parte fora da Palestina, estavam passando por severas situações, estavam sendo perseguidos, a sua fé estava sendo provada, né? Por que não dizer então que deve enfrentá-las, né? E procura encorajá-los e consolá-los. Então eles precisavam enfrentar aquela situação e Tiago então aproveita essa ocasião para encorajá-los, né? E consolar os seus irmãos. Olha só, Tiago, ele convida os cristãos a se alegrarem quando experimentarem provações. O versículo de número 2, logo do primeiro capítulo, né, está escrito da seguinte forma: tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Olha só o que Tiago está querendo dizer. Geralmente ficamos até contentes quando escapamos das provações, né? Então, quando escapamos das provações, ficamos até alegres. Mas devemos considerar, olha só o que Tiago ele começa a nos ensinar. Então, ele fala que nós devemos considerar a prova como uma gloriosa oportunidade, olha só, de revelar a nossa fé. É o que Tiago está tentando nos passar. Então, não é a prova em si mesma que nos deve alegrar, e sim aquilo que ela opera em nós. Olha que profundidade. Então, qual é o propósito da prova, né? Deus a transforma em instrumento de bênção. É isso que o versículo 3 ele vem complementar. Tiago escreve da seguinte forma: sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Então, muitas vezes as provações geram impaciência, mas Deus dará graça para que o seu propósito real seja alcançado. E em terceiro lugar, nós encontramos o terceiro propósito, que é fortalecer, né? Então, o propósito desta epístola é fortalecer a fé dos crentes judeus em face à perseguição, né, vinda da comunidade judaica, daqueles que não criam no Senhor Jesus, né, daqueles que não aceitavam a Cristo, não aceitavam o seu evangelho. Então, somos induzidos a fortalecer o coração na esperança da justiça de Cristo. Nós temos essa convicção, nós temos fé que quando o Senhor voltar, Ele fará justiça. E caminhando então para o terceiro capítulo e último desta lição, nós encontramos aqui a atualidade da epístola. Primeiro, num tempo de superficialidade espiritual. Nós encontramos um texto em Oséias capítulo 6 e o versículo 4, que traduz bem o quadro, né, da atualidade, em se tratando de superficialidade espiritual. Então Tiago escreve: porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Então, a superficialidade, aos poucos, corrói a vida espiritual, né? Então, queremos ilustrar essa verdade, né, por meio de uma citação que diz, eu achei muito interessante essa citação e quero trazê-la para os irmãos. Essa citação está dizendo da seguinte forma:
uma das condições necessárias para uma navegação segura e agradável é certificar-se de que a água é suficientemente profunda. Então, se a pessoa que está navegando, ele não tiver, né, essa certeza, ele terá dificuldade. Porque se a água for muito rasa, corre-se o risco, então, de encalhar e danificar, né, o fundo do barco, o fundo da embarcação. Então, da mesma forma, da mesma maneira, né, se houver a superficialidade espiritual, não é boa para qualquer cristão. Ele corre o risco de ficar, então, encalhado aí, né? Em segundo lugar, dentro desse terceiro e último capítulo, nós encontramos um fato também bem interessante, que é um tempo de confusão entre salvação pela fé ou salvação pelas obras. Então há muita confusão dentro dessa questão. Paulo escreve em Romanos, no capítulo 3, versículo 28, da seguinte forma: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, né? E Tiago escreve dentro da sua carta, da sua epístola, no capítulo 2, versículo 24, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, aparentemente, olhando, parece que há um confronto de ideias, né? Então, vamos entender, né, o que esses dois apóstolos estão querendo transmitir para nós, né? Mas antecipadamente nós podemos, falar que estamos diante de um assunto que não dá para desassociar fé e obras. Nós não tem como dar um divórcio para esses dois aí. Esses dois aí andam de fato junto, né, de mão dadas, fé e obra, né? É justamente isso que Tiago, né, evidencia então na sua carta. Mas vamos tentar aqui trazer um esclarecimento. Por exemplo, primeiro, Paulo está dizendo que há uma justificação diante de Deus e essa é somente pela fé nas obras de Cristo na cruz, pelos pecadores que se arrependem e creem. Então Paulo deixa muito claro que a salvação, né, que essa justificação é unicamente um dom de Deus. Ela é somente pela fé no sacrifício de Jesus. Não há necessidade de complementá-lo. É isso que Paulo está falando. Então, em Romanos, 3:28, está em jogo a questão de como, afinal, acontece a aceitação do pecador por Deus. Nós podemos observar a parábola, descrita ali em Lucas capítulo 15, sobre a respeito do filho pródigo aceito pelo pai. Então o filho ele foi justificado não por obras da lei, ou seja, não cumpriu quaisquer condições prévias da lei, mas unicamente pela aceitação confiante da bondade do pai. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que Deus é quem justifica o pecador e o pecador nunca pode justificar a si mesmo por meio de suas próprias obras. Agora já a questão de Tiago, vamos entender o que Tiago agora quer dizer. Tiago, porém, tem em vista outra questão, Então, Tiago agora está olhando, como o filho aceito misericordiamente passa a se conduzir na casa do pai. Então, Tiago ensina que esta justificação é pelas obras do cristão em obediência à palavra de Deus, Então, a lealdade do cristão é provada pelas obras,
né? Então o Tiago já tem uma outra visão, então não podemos confundir esses dois textos. Então Tiago está usando uma abordagem bem mais prática, né? Ele diz que a pessoa que expressa sua fé por intermédio das obras é justificado por Deus. Então, nesse sentido, Tiago repete os ensinamentos de Jesus registrados no Sermão do Monte. A verdadeira fé deve resultar em obras, né? Então, Jesus, no monte, né, ele deu um ensinamento falando que aquele que ouve e pratica a sua palavra é comparada com aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, ouve e pratica. Então, fé e obras. É por isso que nós não podemos desassociar, nós não podemos divorciar um do outro. E por último, fechando aqui, queremos concluir então a aula de hoje nesse terceiro subtópico, que é uma fé posta em prática. Então nós queremos concluir com as palavras de João Batista, que é necessário produzir frutos dignos de arrependimento, né? Então a fé deve ser colocada em prática. Então concluímos a nossa aula de hoje com essas palavras de João Batista. Então queremos agradecer todos aqueles que têm acompanhado a nossa programação da TV ADNP, e em especial o programa Escola Bíblica, transmitido aqui por esse canal. Então fique com Deus, até o nosso próximo encontro, um grande abraço e esperamos você aqui no canal TV ADNP.